Vídeo está começando. Você está ao vivo. Ok. Muito bem, é isso aí. Já ao vivo? É isso aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Canal A Bíblia Diz. É isso aí, você está ouvindo Armando Filho. Avivamento total. E entre nós, muito bem, meus irmãos, saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse é o canal A Bíblia Diz, ok? E estamos aí, Ailton José, Billy Mac, trazendo para você assuntos bíblicos, hoje com a live especial, né? Falando sobre casamento, divórcio, de novo nisso, ainda nisso, melhor dizendo, né? Nós não paramos, nós demos uma pausa, mas não paramos de defender nosso ponto de vista. Bem, mas antes de começarmos, quero mandar uma saudação especial para o nosso pastor Ivaldo Moraes Silva, toda a família, a irmã Jael, Eduardo Jânio, presbítero Eduardo Jânio, Eurival Júnior e toda a família aí, tá bom, do pastor. Também os presbíteros da igreja, presbítero Amaro Alfredo da Silva Filho, presbítero Fábio, presbítero Crécio, um forte abraço aí a todo o corpo de obreiro, que faz aí o presbitério da igreja, presbítero Pereira, ele que é uma coluna da igreja, uma das colunas com os outros, com os demais, o presbítero Genildo, ele que sempre nos informa, conversa, um amigo, que Deus continue abençoando cada um deles, cada um dos obreiros, diáconos, são tantos que a gente esquece o nome, né? Mas a todos os obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pão de Açúcar, tá bem? Também os auxiliares, né? Por que não dizer os auxiliares, que formam o corpo de auxiliar, de apoiadores da igreja, juntamente com o nosso pastor Ival, a toda a família, tá? Que tem formado a Assembleia de Deus, e inclusive, ou exclusivamente, melhor dizendo, a você, que está aí, você que nos acompanha, Carlos Eduardo, ele que não perde uma live da gente, nenhum programa, né? Estamos aí fazendo a nossa divulgação. Este vídeo esclarece a diferença entre o repúdio e divórcio e mostra aonde os diversos intérpretes da Bíblia Sagrada erram, né, quando versam sobre o assunto. E nosso objetivo é mostrar por que erraram, onde erraram, tá bom? Mas vamos ouvir um pouco mais Armando Filho, Avivamento Total. Peço a você que compartilhe nossa live, divulgue, faça a sua pergunta, tá bom? A gente conta com o seu apoio. Faça a sua pergunta. São muitas pessoas que nos perguntam acerca do assunto de casamento, tá bem? Então é isso aí. Armando Filho, Avivamento Total. Canal A Bíblia Diz, você está no Facebook do Billy Mac. Queremos mandar um abraço para o irmão Regivan Cícero, ele que está em Vila do Socorro, sempre ouvindo com a gente. Aos seus filhos, Vitor e a sua esposa, a irmã Hortência, também a Ramires, ele que não perde, acredito, né, a oportunidade de uma boa palestra bíblica. Um abraço a vocês aí na Vila do Socorro, os irmãos que estão aí também, podendo sim ouvir e compartilhar dos assuntos que são polêmicos, tá? Mas a nossa intenção é levar conhecimento. Eu estou trazendo aqui assuntos bíblicos
à luz das Escrituras. Estamos fazendo um segundo apanhado, um apanhado geral, ao que se dá o nome de epitúmia, tratado, tomo, livro. Vamos fazer um apanhado geral, explicando, esclarecendo com clareza, evidência, provas incontestáveis, documentações, né, do assunto que traz, não tem dúvida, tá? Traz expectativa, curiosidade, preocupações e traz também divergências. Porque o casamento, no caso o segundo casamento, tem trazido tanta divergência no país, neste nosso país que é o Brasil. Por que isso? Por causa dos intérpretes que interpretam aquilo que acham, aquilo que pensam e aquilo que ouvem de alguém que ele confia, né? Ele confia em alguém, no seu pastor, no seu líder, que talvez por pouca informação ou por dolo, eu quero acreditar que seja por pouca informação, tá? Eu quero acreditar que seja por pouca informação. Mas essas pessoas, eles vão e confiam nesses intérpretes. E porque o intérprete da Bíblia, o pastor tal, disse, aí ele também acredita, como eu também já criei, e creio ainda, na palavra do meu pastor, eu creio sim, mas hoje a gente tem como analisar, e sabendo que o pastor é verdadeiro, não precisa nem ter preocupação, porque vai ser verdadeiro o assunto, o tema. Agora, quando vem de pessoas que a gente não conhece, de pregadores da internet, precisa ser avaliado para a gente saber se o que estamos ouvindo é correto ou é falso, tá? Então, o que pretendemos é o seguinte: trazer interpretações bíblicas dentro das Escrituras Sagradas e com provas documentais, com livros impressos por doutores eruditos confiáveis e não falando aquilo que apenas achamos, tá? Então, as divergências acontecem por causa da pouca informação ou formação do tema. Queremos mandar um abraço ao nosso diácono, a paz do Senhor, diácono Leonardo Silva. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, é uma satisfação tê-lo com a gente. Bem, então, o que acontece? As divergências estão aí. O casamento é um tema de muita responsabilidade que causa interesse e que desperta preocupações, porque só sabe quem casa, tá? Uma pessoa acha que o casamento é complicado até essa pessoa se casar, mas quando ela se casa, ela deixa de achar. Ela passa a ter certeza, a ter provas, a vivenciar as preocupações e as complexidades do casamento. Então, quando a pessoa vê que o casamento é de fato uma jornada aonde os seus participantes, os seus membros, os seus responsáveis por aquela aliança são, de fato, determinados a cumprir essa missão que fizeram, que assumiram, essa tarefa da vida, que é o casamento, eles vão ter a prova de que o casamento, sim, não é só complicado, como é complexo, como é enigmático. E aí eles vão levar para sempre o peso da vida, como dizem os grandes juristas, que faz definições acerca do termo família, tá bem, gente? Então é isso. O casamento é um dos temas maravilhosos da vida do ser humano, da humanidade. O casamento é o pilar da sociedade, é a base. E hoje nós estamos trazendo esse tema, tá? Que é um tema muito, muito, muito simples, mas importante. Explicando a diferença entre repúdio,
desquite e divórcio. Vamos só dar uma pinceladinha sobre o concubinato e o novo casamento, tá? E por que isso, irmão Ailton? Porque nós somos perguntados, as pessoas nos indagam, elas querem saber se o casamento que elas estão está correto, se ela pode se divorciar, casar de novo, se ele pode deixar a atual esposa, ou se deve deixar a atual esposa por ser a segunda, voltar para a primeira, se deve deixar o marido atual e voltar para o primeiro, o que fazer? Olha, mas eu casei quando eu ainda era uma mulher não cristã, um homem não cristão, eu não era crente, eu não conhecia. E agora estou na igreja e casei já faz uns 10 anos, tenho filhos com essa minha segunda esposa, e agora estamos aqui na igreja. O que devemos fazer? Devo me separar? Deus é capaz de nos perdoar? E agora, o que fazemos? Bem, é por isso que o casamento não é só complexo, como é enigmático, como usa a expressão do presbítero Cresce. Um abraço aí a ele e a toda a família, tá? Um abraço aí à nossa irmã Ana Sofia, né? Ela que sempre gostava de ouvir os programas da Filadélfia FM. Um abraço a você, Sofia. Paz do Senhor esteja com você e toda a sua casa, tá bom? Bem, gente, então, antes de começarmos a nossa aula, que vai ser uma aula, tá? Simples, uma palestra simples, definitiva, objetiva. Hebreus 13 e 4, melhor dizendo, na Bíblia Sagrada, com dicionário e concordância, letra gigante da editora. Deixa-me olhar aqui que eu esqueci a editora, tá? E ela não tem impressa aqui, mas eu encontro e digo já para você. A Bíblia que, segundo testemunho, é da editora, edição Novo Testamento, deixa eu olhar, ainda não apareceu o nome. Usava o pastor Francisco Olímpio da Silva uma edição dessa. Quero mandar um abraço para o presbítero Clóvis Gomes da Silva. Geográfica, editora, Santo André, São Paulo, Brasil, 2013. É isso aí, gente. Um abraço ao nosso irmão presbítero Clóvis Gomes e a sua esposa irmã Zenate, lá em Caruaru. A todos os irmãos ali que assistirem nossas lives, tá bem? Então é isso, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. É isso aí, a palavra do Senhor. Lembrando que estivemos ali na festa domingo, lá no Severino Vieira, foi uma bênção do céu. É isso aí, gente. Vamos dar início à nossa aula. E aí eu peço a você que compartilhe, chame aquela pessoa interessada, aquele teólogo que divergem, para que ele possa mostrar alguns esclarecimentos. Mostre para ele a verdade e diga, olha, é isso aqui, o que a palavra de Deus diz. Então, explicando a diferença entre repúdio e divórcio, tá? Entre repúdio, divórcio e desquite. Qual é a diferença? Por que existe essa diferença? Vamos explicar agora para você. O que é repúdio? Repúdio, eu estou com um dicionário aqui, tá? E tá na tela? Eu estou com esse dicionário aqui, que é justamente um dicionário muito grande, ó, para você ter uma noção. Eu acho que dá 30 por 25, tá? Aproximadamente 30 por 25. Ele é 2 volumes, tá? São 2 volumes, volume 1 e volume 2. Eu acho que tem quase 5 quilos de páginas, tá? É uma obra de muito peso, literalmente, e peso na confiabilidade, tá? Por que é importante mostrar isso? Para que o telespectador veja que o que diz, a verdade que falamos, são os livros que dizem, não somos nós, tá? Porque quando
achismo da cabeça de alguém, alguém fala o que acha, o que pensa, aí eu falo o que eu pensei, eu achei que era assim. Aí é uma coisa, mas quando você vai para os livros, são eles que determinam o que as coisas é de fato, quem põe cada coisa no seu lugar. Então está aqui o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. O ano de publicação dele é 1980, então ele já tem 40, aproximadamente 45 anos, tá? Não é um dicionário de ontem, mas a gente tem ali alguma coisa mais e antigas, tá? Que a gente foi lá olhar cada uma das publicações, tá bem? Então é explicando hoje a diferença entre repúdio, desquite e divórcio. E com as minhas palavras eu quero definir o que é repúdio com as minhas palavras, mas já já lhe mostro no dicionário o que é repúdio, tá? O que é repúdio? Repúdio é o ato, o efeito de repudiar, rejeitar. Rejeitar. Então, repúdio é um termo, né? É uma palavra que pode ser usada, é um verbo, né? Que pode ser usado para qualquer representar, aludir à rejeição a qualquer coisa ou pessoa, inclusive o ato de repudiar a esposa. Então alguém, o marido, não quer mais a esposa com quem casou. Então ele vai repudiá-la. Repudiar é o ato de não aceitar, de não querer. Repudiar é usado como divórcio, mas, na realidade, repudiar é o ato da pessoa não querer, de não aceitar, de não se permitir que continue vivendo juntos, seja um patrão com um empregado, um pai que repudia o filho que repudia o pai, ou a mãe, vice-versa, a filha, um empresário que repudia um freguês por suas atitudes indesejáveis, infiéis, contratualistas, um vendedor de carro que repudia a vender, repudia-se, renega-se, aborrece, deixa de vender aquele freguês que poderia comprar até a própria frota, mas por causa de uma palavra, ele repudia, ele passou a rejeitar, ele passou a se afastar daquele cliente. Pode ser usado para qualquer coisa que você aborreça, que você deixe. Mas lembrando que o seu sentido, um dos seus sentidos mais fortes, vai estar entre o repúdio de uma pessoa, a esposa, do marido que rejeita a esposa. Vamos ver aqui no dicionário, né? Vamos lá, que vai se referir principalmente em seu primeiro estágio a divorciar, tá? Vamos ver aqui então. Olha aí na tela. Deixa eu acrescentar, isso aqui é a foto, tá? É a foto do dicionário que eu acabo de mostrar. Depois você volta lá e vê. Repudiar é o verbo, né? Transitivo direto. Primeiro, divorciar-se, tá? Repudiar é divorciar-se. O homem da esposa, repudiar a esposa. Mas você pode repudiar a herança, a empresa, etc. Vamos lá. Sentido de direito, né? Renunciar voluntariamente. Repudiar uma herança. Você ia receber a herança, mas por um problema de mágoa, você repudiou. Você não quis. Repudiar um legado. Terceiro, arredar de si. Fazer com que se afaste de você qualquer coisa que lhe desagrade. Rejeitar, repelir, expulsar. Você está repudiando.
Aí aqui ele cita um exemplo, repudiou as vantagens oferecidas. Agora, o que é repúdio? Repudiável é o sentido feminino, né? Aliás, masculino e feminino, que se pode repudiar. Repúdio, que é aqui o que é confundido, né? Em muitas coisas. É confundido como divórcio. Repúdio e divórcio são a mesma coisa, sim. Você vai ver que é divorciar. Mas repudiar não aplica-se só à esposa. Vamos lá. Repudiar. E mostrando também que são a mesma coisa. Como diz alguém, que há uma diferença. Há uma diferença, mas porque a nossa compreensão, a compreensão de alguns, elas estão limitadas àquele sentido exato do texto, da palavra. Vamos lá. Sentido masculino, repúdio, ação ou efeito de repudiar, abandono, desdém. Desdém é vergonha. Quando você despreza alguém que a envergonha, você despreza tanto alguém que a envergonha em público. Os sábios hoje chamam isso de bullying, né? Os alunos que repudiam o mais simples ou os mais sábios na escola e começam a fazer desdém, gracejo, repudiam a presença daquele aluno na escola. Estou dando um exemplo. Então é desdém, desprezo, rejeição, ato pelo qual, agora sim, ato pelo qual o marido expulsa a esposa do domicílio conjugal. Sentido de direito, né? Renúncia voluntária a uma herança e a um legado. Isso é repúdio, tá bem? Isto é repúdio, ok? Então, repúdio é isso. Repúdio pode ser aplicado como rejeição, divorciar-se. Mas repúdio não quer, em suas primeiras instâncias, ou em seu radical, dizer que está deixando exatamente a mulher e não serve para mais nada. Não, a palavra repúdio, ela é o ato, serve para descrever o ato de rejeitar. O marido separou-se da mulher, repudiou ela. Só que essa mulher tem uma herança, 50 vacas leiteiras, uma fazenda com 200 hectares, é um exemplo, tá? Uma hipótese. A fazenda tem 5 casas entre a do fazendeiro e dos funcionários, do vaqueiro, dos empregados, dos domésticos, é isso. Então, esse marido deixou essa mulher, repudiou-la por uma novinha. Ora, já repudiou-la. Ele só repudiou ela. Mas não foi no cartório. Não foi, preste atenção, porque isso aqui é decisivo, tá? Ele foi embora de casa, ele desprezou ela, ele deixou ela, ele partiu com outra pessoa. Mas ele é o marido daquela mulher no sentido legal, legislativo, ele é casado com a esposa, tá? Vamos chamar a esposa de Maria e chamar ele de José. Então José foi embora com uma mulher mais nova, mais jovem, tá? E deixou a sua esposa, que já estava aos seus olhos cansada, mãe de 6 filhos, é só uma hipótese. E nessa hipótese, ele repudiou. Repudiou não quer dizer que ele assinou o papel, não significa que ele desfez contrato, nada. Ele simplesmente foi embora e disse: eu não te quero mais, eu quero a minha esposa jovem. Dentro dessa perspectiva, irmãos, aquele homem ainda é, na lei, o marido da esposa de Maria, que foi deixada, que foi repudiada, que está agora separada. Mas no fórum legal, eles são casados. E o que é dela é dele, e o que é dele é dela. E isso até 30 anos passados, 40 anos passados,
Para que não fosse assim, tinha que haver uma documentação especialmente escrita, declarando que o regime da comunhão não seria a universal de bens, tá? Porque só tinha aquele. Não havia separação, só se fosse exigido por lei, como hoje tem opções, tá? Então o que acontece? No Brasil não havia divórcio, não existia divórcio no Brasil até 1977, não havia divórcio, mas havia repúdio. E o que é o repúdio? É simplesmente o marido deixar a esposa e ir embora para longe, morar clandestinamente com outra mulher. Porque existem mulheres ricas, como Maria, do exemplo que citei, mas também existia mulheres pobres, que não tinham nada a oferecer e o marido, ao deixá-la, não tinha nada a perder. Ele, na covardia dele, ia embora viver a vida com uma nova aventura, uma nova companheira. Como também algumas mulheres faziam isso, claro, com menos frequência, por causa das estatísticas de óbito, se é que você me entende. Né? A mulher não tinha força civil, não tinha personalidade de direito como ela tem hoje, ela não tinha direitos protetivos como ela tem hoje. Então, se ela partisse para ir embora, ela virava estatística. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, no Brasil não existia divórcio. Lembrando que, naquela época, antes do divórcio, o poder religioso, que era o poder católico romano, o poder da Igreja Católica, era dominante, a fé era quase que geral, a fé católica. A evangélica estava surgindo no país, com muita força sim, mas estava surgindo a fé católica. E a fé católica era totalmente contra o divórcio. Mas muitas pessoas iam abdicando da fé católica e iam se tornando independentes da fé. Iam se tornando independentes da religião. E iam crendo com a chegada também da democracia, né, a democracia brasileira, o fim do regime militar e etc. Um cafezinho sempre é bom. E aí, com esse raiar da liberdade de expressão no país, a fé católica e o poder da igreja foi perdendo forças sobre os cidadãos. Lembre-se que naquela época um padre tinha mais autoridade na cidade do que o delegado. Um delegado de polícia, ele tinha menos autoridade do que um padre, porque a fé do povo era imperativa. Mas não havia divórcio. Não existia divórcio. Mas existia casos de que o marido rejeitava suas mulheres. E aqui e ali as mulheres rejeitavam seus maridos. Então, numa terra onde não há divórcio, não existe divórcio, sabia-se de ouvir falar, porque em tal país, na Bíblia já dizia que divórcio, etc. Alguém se divorciava, mas no Brasil, onde o poder religioso tinha preferência, não havia divórcio. O que fazer quando o marido fosse embora de casa? Sim, ele foi-se embora. Ele foi-se. Aquela mulher ficou abastada com bens ou passando necessidade. E era a mulher daquele homem. A mágoa era grande, a família ficava transtornada, sofrendo. E agora o que fazer? Aí a justiça civil legislativa, tinha como válvula de escape para organizar as coisas um ato jurídico chamado de desquite. Desquite. Veja, o divórcio, o desquite e o repúdio
são coisas similares, são atos similares, mas que algum têm pouquíssimas diferenças um do outro por causa das suas datas. Então vejamos, aqui. Vê agora o desquite. E o que é o desquite? Vamos para a definição de desquite, ok? O sentido judicial e o sentido no dicionário aqui. Deixe-me olhar, botar para você também ver. Eu espero que eu esteja acertando aí, tá, gente? Tá aí na tela, deixe-me aumentar mais um pouco. Vou chegar lá, viu? Ok. Bem, quero agradecer a você que está assistindo aí com a gente, pessoal, você que compartilhe. É isso aí. Desquite, sentido masculino. Ato ou efeito de desquitar. Desquitar. Deixa eu botar aqui que eu estou me lembrando da minha interface, tá? Desquitar. Esse aqui é direito, tá, gente? Essa sigla aqui é direito, é o sentido direito. Quando a legislação, sentido jurídico, legislativo, direito, o direito diz, tá? Ato jurídico que promove, organiza, conclui, elabora, faz a separação de corpos sem dissolução do vínculo matrimonial anteriormente celebrado. Ponto. O desquite, eu já volto para cá, deixe-me falar com você mais um pouco, que esse ponto é importante. Quando não existia divórcio, quando não existia a ruptura total e absoluta do primeiro casamento, de um casal quando não dava mais para levar à frente, que se separava, aí havia um ato jurídico chamado desquite, aonde nós temos juristas que versam sobre o assunto, que discutem sobre o assunto, que discursa sobre o assunto, e temos pastores verdadeiros e pseudos pastores que querem diferenciar uma coisa da outra, querendo dizer que divórcio é uma coisa e desquite é outra. Intrinsecamente são as mesmas coisas, porém em períodos diferentes. Vejamos bem. Vejamos o que diz a lei. Então a lei criou o desquite, ok? Desquite é justamente o ato jurídico que promove a separação de corpos. A pessoa do marido vai dormir em uma casa e a mulher, a esposa, vai dormir em outra. O marido está desquitado, ele não poderia ter mais acesso à casa da sua esposa antiga, e a sua esposa não poderia ter acesso à casa do marido para conviver, porque eram desquitados, ok? Veja, estavam separados. É o que dá-se o nome de divorciados. Veja bem. Separação de corpos sem a dissolução, ou sem dissolução do vínculo matrimonial anteriormente celebrado. Ou seja, um desquite acabava com a união do casal, com a convivência a dois, ele legalmente dava um fim na convivência a dois, mas eles não separavam, não desligavam para sempre, como faz o divórcio, dando o direito aos cônjuges desquitados de casar uma segunda vez. Não. O desquite não dava o direito de se casarem de novo. Por quê? Por quê? Porque o poder do Estado, ainda naquela época, antes, e naquela época eu refiro-me, desde 1500 no Brasil, quando ele foi descoberto, até 1977, quando o poder papal, o poder imperial católico romano, tinha o respeito do Estado. Quando o Estado brasileiro, o Estado Civil de Direito brasileiro, considerava-se inferior ao poder religioso. Isso por quê?
porque a aceitação da fé era maior, era mais dinâmica, era mais progressiva, era mais forte do que a aceitação de uma mente livre, de um poder do Estado democrático de direito livre, que não se submetesse à fé da religião, permitindo que as pessoas manifestassem a fé que queriam. Tá? Então, por respeito à fé católica, o Estado, que é a lei, se submetia aos dogmas da igreja, aos mandamentos ecréticos da igreja, aos dogmas da igreja católica, tá? Então, por este motivo, o desquite acabava com o casamento, separava os corpos, desquitava, deixavam eles desligados dos compromissos matrimoniais do casamento, mas não o rompia diretamente, absolutamente. Por quê? Por respeito a Deus. Por respeito a Deus. Ah, mas não dá para viver porque ficou impossível. Bem, vocês vão separar, mas vocês não vão poder casar de novo. Por quê? Porque você está separado dos corpos, está aqui na tela, mas o vínculo matrimonial não foi diluído. Não houve dissolução. Vocês continuam sendo marido e mulher, porém, um vivendo na casa do norte e outro vivendo na casa do sul. Vocês estão desquitados, mas não poderão casar de novo. Ok? Vamos continuar. Renúncia. 4. Popular, desforra. A palavra desforra significa repudiar, separar. Vingança também. Alguém que com vingança desforrava. Sentido de direito, desquite amigável aqui, né? Desquite amigável. Havia o desquite amigável, que nem precisava ir lá no juiz. Desquite judicial, o que é decretado pelo juiz em sentença proferida em processo contencioso, desquite litigioso, aonde havia briga. Então, só para concluir esse ponto, vejamos. O Brasil não tinha divórcio, tinha desquite. E com o desquite, o cônjuge desquitado, ele não poderia casar de novo na lei civil, ok? Guarde essa palavra, porque ela é decisiva. Um cônjuge desquitado no país não tinha o poder legal, jurídico, para se casar uma segunda vez. A lei não dava esse direito. Então, eu, com a solidão, estou parafraseando. Quer dizer que eu me desquitei. E já faz 2 anos, e a minha mulher está lá, eu estou aqui. Ela está ficando mais bonita sem eu. E eu estou ficando mais feio. E agora? Ninguém quer eu. Eu posso voltar para ela? A lei dava todo o apoio. Haveria possibilidade de reconciliação, sim. Até que para fazer um desquite, tinha que ter um acompanhamento jurídico, no mínimo com psicólogo jurista, no mínimo 2 anos, palestrante, para casal, etc. Com padres, com professores, teólogos e tudo, mostrando os compromissos e os deveres de um casamento. Aí, em 1977, com o aumento do pecado e da liberdade de expressão e com a diminuição do poder religioso no país, com o crescimento de novas mentes, de novos interesses, de novas filosofias, as pessoas começaram a desprezar a Deus, a desprezar a Bíblia, a desprezar o pecado e a achar que poderiam viver as suas próprias decisões, deixando assim de ser guiadas ou de serem guiadas pelo Estado, pela religião, pela fé em Deus, pela Bíblia, tomando cada um seus próprios caminhos. A partir dessa decisão, a partir dessa mudança significativa, obviamente, as escolas começaram a mudar a cartilha, os professores começaram a mudar o modo de ensinar. Quem tem 45 anos sabe.
quem tem mais. Ou quem tem mais, né? Quem tem 40 deve ainda ter alcançado essa época. Os professores, quando entravam na sala de aula, os alunos ficavam de pé para recebê-los, a diretora. E não tínhamos tantos assassinatos, homicídios, estupros, feminicídios, etc. Porque havia um respeito pelo próximo, por Deus, pela lei. Havia, hoje não, hoje a coisa mudou, tá? Bem, mas vamos nos ater aqui. A partir de 1977, o país, que agora já não era tão católico e nem tão evangélico, mas aonde se cresceu uma liberdade de expressão laicista, né? Vamos usar essa expressão, pluralizada, aonde o pluralismo, eu tenho dificuldade de falar o L, né, por causa da linguagem, da língua, né, por causa da janelazinha. Bem, mas por causa do pluralismo religioso e por causa da liberdade de expressão e por causa do direito do Estado que foi ganhando força, a fé foi diminuindo e as pessoas ganharam e exigiram direitos. Em 1977, foi então aprovado o divórcio no país. Bem, e o que é o divórcio? O divórcio é algo muito trágico. O divórcio é o ato ou efeito de divorciar. Divorciar. O ato ou efeito de divorciar. Você se divorcia e com o divórcio a pessoa já não é como desquite, tá? Não é como desquite. O divórcio é a ruptura total, absoluta e completa de um casal, dos cônjuges que se divorciaram. Quando o desquite era só separar os corpos, vocês estão separados, vocês repartiram o bem, isso com desquite. Mas vocês não poderão se casar de novo, porque vocês são desquitados, mas não tem divórcio no país, tem desquite. Vocês estão repartindo a herança, repartindo os bens, mas não poderão se casar outra vez. Com a chegada do divórcio, vocês estão agora divorciados. Repartiram a casa, repartiram os troços, repartiram as vestes, repartiram os filhos, repartiram os bens e cada um de vocês podem se casar de novo. E se vocês quiserem se divorciar uma segunda vez e se casarem de novo, podem. E se quiserem repetir isso uma vez, 2, 10, 20, podem. O quanto de vezes as pessoas quiserem no Brasil, podem se casar e se divorciar e se casar de novo a vida inteira. Porque o divórcio é o rompimento total e absoluto do casamento. Mas vamos ver na íntegra aqui o que é o divórcio, tá? Então aqui, você está chegando agora, você pode voltar, acompanhar depois a live, assistir. Você vai ver direitinho, né, o assunto como está sendo bem trazido. Vamos lá. Divorciar. Divórcio mais ar. Primeiro, transitivo direto. Decretar o divórcio ou provocá-lo. O tribunal divorciou-os. A incompatibilidade de gênios os divorciaria. 2. Transitivo direto e pronome. Desunir-se, separar-se, afastar-se. Veja, sua inteligência o divorciou de seus colaboradores. Aliás, desculpe, tá? Intransigência. O divorcia de seus colaboradores. Divorciava-se cada vez mais dos sãos princípios, quando alguém se afasta dos sãos princípios. Então, divórcio
é um termo que também, como repúdio, serve para ser usado para significar que alguém se afastou, rejeitou, não quer união com alguma coisa ou algo. Olha, eu estou divorciado da escola, eu estou divorciado do trabalho, estou divorciado dos mandamentos. O divórcio só serve para trazer coisa má, para trazer coisa, afastamento de coisas boas, né? Pode ser que nem sempre, né? Não vamos generalizar, mas vamos voltar aqui a continuidade do texto, tá? Então é isso aí. Pronome. Divorciava-se cada vez mais dos sãos princípios. 3. Pronome. Separar-se judicialmente. Os cônjuges ali divorciam-se por ninharias. Divórcio, sentido masculino. Sentido de direito. Dissolução absoluta. Total, absoluta, completa. Dissolução absoluta do vínculo conjugal. Ou o distrato. Você faz um trato de que vai servir, de que vai cuidar, de que você vai honrar, você vai ser fiel à sua companheira, ao seu companheiro. Olha, mulher, vou te amar até a morte. Eu vou trabalhar para lhe sustentar. O que, se for farinha com sal, a gente come, bebe água. Se for para morar debaixo de uma barraquinha de papelão, a gente mora. Olha, marido, a gente vai também, eu vou com você. Se for para a gente morar debaixo de um viaduto, a gente mora. Mas também se for para morar num palácio de rei, a gente mora junto até a morte. Isso é um trato. E o divórcio é um distrato. O divórcio é um distrato, tá aqui. Deixe-me colocar para você ver também, senão não vale, né? Então é isso aqui, distrato. O divórcio é um distrato, dissolução absoluta do vínculo matrimonial ou o distrato da sociedade entre cônjuges. Desunião, separação, desacordo, desavença. É o divórcio. O divorcista é o que apoia, é o que defende, é o relativo a divórcio. Ok? Então é isso aí, gente. Você prestou bem atenção? Estou já concluindo, tá? Tá quente, bonito para chover. Bem, então, melhor deixar se como estava, né? Esse é o divórcio. O divórcio é uma ruptura absoluta do vínculo matrimonial, aonde os cônjuges, pela lei, estão cortados na terra e no céu, aos olhos da lei. Daí, portanto, surge o discurso, a discussão, a doutrina de que vocês, vocês que se divorciaram, estão divorciados na terra. No céu, vocês ainda estão unidos, juntos, colados, porque Deus não assinou o divórcio de vocês. Na terra, no Brasil, na lei, vocês estão divorciados. E na terra, na lei, vocês podem se casar de novo. É a regra do país. Tá? Esse é o princípio que a lei promove, a prerrogativa que a lei tem de fazer e desfazer casamento, porque foi aprovada a lei do divórcio. Venceu a maioria. Agora, ainda rege no segmento religioso da fé, daqueles que conservam a crença em Jesus Cristo, a certeza de que o casamento é único, vitalício, indissolúvel e que vai permanecer no céu. E que mesmo que a lei dos homens desfaça o vínculo por meio do divórcio, lá no céu perdurará, prevalecerá o vínculo de Deus. Então, é por isso que eu e os que apoiam os ensinamentos de Jesus Cristo, não aceita o casamento de pessoa divorciada à luz da religião como sendo aceitável diante de Deus, como sendo verdadeiro, como sendo legítimo, mas consideramos adulterino porque a palavra de Deus considera. Agora, por quê?
Porque lembre-se que a gente vem fazendo um apanhado desde o começo de quando começou. Porque algumas versões dizem assim, mas aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite, ou dê-lhe carta de divórcio. Primeiro, porque repudiar é o fato de não querer mais, não aceitar mais. Eu não quero mais o casamento. Então, dê uma carta de divórcio, de desquite. Algumas versões usam desquite. Por quê? Porque desquite, na época das traduções em que se usa, naqueles anos, não havia divórcio, havia desquite. Então as versões aplicam o termo desquite, que é justamente a carta que declara a separação. E algumas versões vai usar o termo divórcio, que desquita é justamente a carta que fala que ele não tem mais compromisso com aquela mulher. E vai embora. Outras versões dizem, se você ouviu o que foi dito, quem deixar a sua mulher, dê uma carta de divórcio. Porque o repúdio é o ato de não aceitar, é o ato de não querer. E aquele que repudiar a sua mulher, dê a carta de divórcio. E o que é a carta de divórcio? É justamente o documento que comprova que você repudiou-la. É o desquite. E o desquite é o divórcio legal, que você realmente deixou e que você não deixou clandestinamente. Você deixou a carta legalmente. Mas Jesus chegou e mudou tudo. O que foi que Jesus disse? Eu acho bonito o que Jesus disse. E você vai ver algumas versões trazendo, né, isso? Algumas Bíblias trazendo versões que vai usar divórcio, repúdio ou desquite. Né? Divórcio, repúdio, desquite. O que está aqui na Bíblia Sagrada, é em Marcos, capítulo 10, e versículo 10 e 11, Jesus foi interrogado sobre os fariseus. Vamos ler para que fique bem certinho, ok? Estou já concluindo, tá, meus irmãos? Já concluindo para você, tá bem? Vamos colocar na tela para você ver o texto comigo. Tá aqui. Versículo 2, deixe-me crescer aqui um pouco a fonte para você ler também. Estou lendo a versão corrigida português, João Ferreira de Almeida, aliás, atualizada. Deixe ir, é isso mesmo, atualizada. Vamos lá. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, experimentando, né? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Repudiar é deixar. Divórcio é deixar legalizado, ok? Dar carta de divórcio e repudiar. Moisés permitiu, tá aqui. Ok? E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, esse porém é uma condição adversativa, é uma inferência contrária ao que Moisés fez, por causa da dureza do coração dos fariseus, dos homens, para ser mais incisivo. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Não era assim, foi vocês quem fizeram isso. Estou parafraseando. Versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. De quê? Do mesmo assunto. E o que foi que Jesus disse?
E ele lhes disse aqui: qualquer que deixar, repudiar, abandonar, desprezar, deixar sua mulher, divorciar, pode incluir, e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Agora vamos voltar para nosso ponto, ok? Vejamos. Não importa o que fez Moisés, não importa o que fizeram os fariseus, não importa quem descritou, não importa quem repudiou, não importa quem divorciou. Não importa para o cristão o que a lei dos homens, a lei civil, decrete, declare, porque elas são inferiores a Cristo, para o cristão, para o verdadeiro seguidor de Cristo. O que importa é a Bíblia, a palavra de Deus. Então Jesus disse, você viu aí, a gente leu, se o homem deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Ponto. Acabou-se. A proibição de Jesus, ela não está vinculada em divorciar. Uma pessoa pode sim se divorciar de seu esposo, de sua esposa, até para salvar a vida deles, de um do outro. Porque há casos em que a convivência se torna impossível. Há casos que a esposa se torna depressiva, fugindo de tantos problemas que o marido lhe causa, ela fica depressiva. Como também há casos em que o homem fica depressivo. Deles que se matam por amor, por depressão, por influência, de tantos problemas, perde o sentido, perde a razão. Mas, nesses casos, o divórcio torna-se uma solução única e amarga para aqueles que não querem o fim do casamento. Mas, para aqueles que desejam, é a saída, é o escape. E para aqueles que vivem sofrendo amargas amarguras nas mãos de um companheiro ímpio, maligno, infiel. Mas, sobre todas as ações dos homens, quer sejam boas, quer sejam más, está a palavra de Jesus Cristo, está a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: se o marido deixar a esposa e casar com outra, esse marido adultera. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, essa mulher adultera. É a palavra de Deus. E os pastores, pseudos pastores, eles querem mudar esse princípio, mas não podem mudá-lo. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, este momento, porque isto é muito, muito sério, meus irmãos. Muito sério, demais, demais. Quando a gente chega aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, e no versículo 17 e 18, nós encontramos ali uma declaração de Cristo muito forte. Eu quero colocar aqui na tela para que você acompanhe comigo, por favor. Veja, meus irmãos, como é forte essa declaração de Jesus Cristo. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus está dizendo que é mais fácil cair, passar. Tem uma tradução que diz: é mais fácil cair uma banda do céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, a lei ela não serve para salvar o homem, mas ela vai servir completamente para condená-lo, para julgá-lo. Capítulo 16 de Lucas e versículo 17, agora passo a ler também o versículo 18, tá? Aqui é a palavra do Senhor.
qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Desquitada, divorciada, repudiada são termos sinonimais, sibilantes, ramal, do mesmo ramal das palavras que dizem a mesma coisa, a saber, divórcio, rejeição, separação, fim do casamento. Quem divorcia-se de seu cônjuge e casa com outro, adultera. E quem se casa com o cônjuge que outro deixou, adultera também. Mas, irmão Ailton, o senhor está esquecendo de que há uma exceção. E a exceção está no livro de Mateus, no capítulo de número 5, e o versículo 32, irmão Ailton. O senhor esquece disso? Jamais. Não posso me esquecer. Não posso me esquecer. E nós vamos para lá agora. Mateus, capítulo de número 5, e versículo 32. Nós iremos ler o 31 e o 32. E aí finalizaremos, depois que eu mostrar o que é prostituição, concubinato, ok? Prontos, vamos lá. Em que caso, até eu vou beber um cafezinho. Em que caso, um marido que deixar a sua esposa poderia se casar de novo e não seria adultério? Porque existe essa exceção. A mulher deixada pode se casar e não é adultério. Em caso ou causa, por ou em, são advérbios, né? Que explicam muita coisa. E a gente que não entendemos muitas vezes o que estamos lendo, aí confundimos as coisas, tá? Um abraço aí à minha mãe, a Adalgisa está assistindo. Muito obrigado, minha mãe. Que Deus continue abençoando sua vida, viu? É uma satisfação tê-la na live com a gente. Bem, o que acontece? Acontece o seguinte. Quando o marido deixa a esposa, e essa esposa deixada, e esse marido que deixou pode casar de novo, em causa de prostituição ou por causa de prostituição. Vai depender da forma e do nível gramatical em que o tradutor da Bíblia escreveu em tal época. Mas vamos para o texto porque é fundamental, ok? Deixe-me colocar aqui e puxar o texto, ok? Está aqui, deixe-me conferir se está corretinho. Está. Estão mandando mensagem para mim no WhatsApp, mas lamentavelmente eu não posso abrir o WhatsApp agora. Tá certo? Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. O tradutor usou desquite. Por quê? Porque desquite era o elemento legal, o ato jurídico que existia no país antes de divórcio, que botava o fim no casamento, que legalizava a separação dos cônjuges. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar é o ato de não querer mais o casamento, de abandonar a esposa ou o marido, que repudiar, no caso aqui é a esposa, que repudiar sua mulher, repetindo, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, preste atenção, prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Agora, por que prostituição? Os intérpretes da Bíblia, a maioria deles, vão entender erradamente, ou entendem, intérpretes não são
doutores, teólogos, nem tradutores. São pessoas que acham e que pensam. E que porque pensaram e acharam, começaram a dizer que seria daquela forma, sem consultar o dicionário, tá? Eles acham, né, acharam que prostituição, ou como algumas outras versões usaram o termo adultério, seria o motivo praticado pelo cônjuge que traiu, na hipótese deles, na interpretação errônea de muitos pastores e líderes, que olha, essa exceção é se a mulher traiu o marido, aí foi prostituição da parte dela. Aí esse marido que foi traído pode deixar essa mulher e se casar de novo. E se o marido trair a mulher, essa mulher traída pode deixar o seu marido e se casar de novo. É nessas condições. E muitos vão dizer também assim, esse marido que traiu, ele não tem o direito de se casar de novo. Mas ela que foi traída tem. Isso é interpretação equivocada, perigosa, errada, falsa. Essa interpretação, ela causa males na família, no casamento, na paz, porque existem pessoas que se apegam a isso e que traíram, foram traídas e deixaram a casa e partiram para o segundo casamento. E hoje vive sofrendo dúvidas, sofrendo psicologicamente, sofrendo aperto na alma porque não tem a certeza da salvação, sentindo o peso da culpa, do pecado, de adultério que cometeu. Por causa da interpretação errada de líderes que não têm conhecimento exato próprio da verdade, mas que falaram baseado numa interpretação errônea de si mesmo, daquilo que eles mesmos entenderam ou que ouviram de outros, mas que não foram lá nos livros para aprenderem. Então o que acontece? Prostituição é o ato ou efeito de prostituir, contaminar, manchar, apodrecer, tornar podre, corrupto, corromper. Prostituição também é falsificação. Uma obra falsificada, a que recebe o nome de adultério. Não é, e disso temos provas cabais, absolutas, conclusivas, completas, de que não é adultério. Por quê? Se Jesus desse o direito dos cônjuges divorciarem-se apenas por adultério, estaria ao mesmo tempo liberando ou dando concessão para que casais traíssem seus cônjuges. Lembro a você, amigo ouvinte, que Jesus jamais falaria uma doutrina, um ensino que favorecesse a infidelidade conjugal. Jamais Jesus predicaria uma pregação, uma mensagem, uma fala que desse a margem para a traição, para a infidelidade. Lembro a você, amigo ouvinte, que Jesus, ele em mente, quando falou isso aqui, ele tinha em mente o projeto da família tradicional judaico-cristã, tá? E o projeto de indissolubilidade do casamento do Gênesis, que ora acabava de citar. O marido, o homem deixa o pai e mãe e une-se à sua mulher e torna-se um só corpo, uma só carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então não tem como separar a carne dos ossos, senão vai a óbito. E Jesus, ele não tinha em projetos doutrinários uma doutrina que, se você quer divorciar, eu só vou permitir se você trair. Isso é errôneo. Mas, em caso de prostituição, aí Jesus permitiu o segundo casamento. E quando é prostituição?
Prostituição é justamente o fato, o ato de uma mancébia, amigação. E por que nas Bíblias em português nós não vemos a palavra mancébia? Porque a palavra mancébia são termos pejorativos, são termos diminutivos, são termos que não são eruditos, sacros, são termos vergonhosos, como a palavra, não vou falar aqui porque estamos numa live que pretende exaltar a moral, tá? E a Bíblia é um livro sacro, então a palavra não poderia ser uma palavra de baixo calão, amigação, tá? Mas nós temos um termo simbilante jurídico que serve para aludir prostituição, e a palavra é concubinato, tá bem? E mais uma vez eu chamo a sua atenção, tá? Para você ver concubinato. Tá na Bíblia, prostituição, concubinato. Aqui, ó. Concubinagem é o mesmo que concubinato, é a definição de termo, tá? Mas vamos para cá logo. Concubina, o que é uma concubina? Tá aqui, ó. Sentido feminino, concubina, mulher ilegítima. Quando Jesus permitiu que, se um casamento se acabasse, o marido, a mulher daquele casamento poderia se casar de novo. Quando não era um casamento legítimo, era só uma prostituição. Aí eu acrescento o termo aqui, parafraseando, mancébia, uma amigação. Um exemplo. Se Maria era junta com José, tá? José e Maria, se eles eram juntos, e passaram 20 anos, geraram filhos, e depois de 20 anos de juntos, decidiram se separar. Eles só eram juntos, eles nunca foram ao casamento no cartório, eles nunca se casaram. Então eles eram amigados, eles eram juntos, mas a sociedade considerava casados. Eles pareciam serem casados e tão unidos e bem que viviam. Sim, mas eles não eram casados civilmente, eles eram juntos. A igreja não considera os casados, consideram amigados. Prostituição, concubinato, amásia, amantes, amancebados. A Bíblia diz que os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E é isso aonde se configura. Então, dentro dessa hipótese, vamos supor que este casal, José e Maria, que já não são da primeira hipótese, são outros. Bem, José e Maria, eles se separaram, tá? Quando eles se separaram, cada um deles podem se casar e não percam. Por quê? Porque eles não eram casados, eles eram juntos, amigados, tá? Era concubinagem. Então vamos cá, de novo na Bíblia, tá? Vamos de novo lá para você ver comigo. Concubina, mulher ilegítima, que não é a legítima. Amásia, barriga, rameira. Rameira é aquela mulher que vende o corpo para se sustentar, ou por prazer ou por necessidade. Aquela mulher que não tem valor. Fosse hoje eram as jobs, né? Parece que é isso aí, estão dizendo aí por aí. Botâmica, o sentido da palavra na botâmica, a ciência das plantas, é a variedade de tulipa. Concubinagem, concubinato. Concubinal, relativo à concubina. Concubinar, amancebar-se. Conchavar-se. Coluiar-se. Concubinário, concubina. Concubinário. Concubinária é o sentido feminino, estou usando óculos, tá? E concubinária é o sentido masculino de concubina. Que, ou aquele que tem concubina. Agora vamos lá. Concubinato é a palavra-chave, o ato, efeito, motivo pelo qual, se um cônjuge se deixar, pode se casar de novo. É se for de concubinato e não for casamento legítimo, civil. Concubinato, sentido masculino. Concubinato, do latim.
estado de um homem e uma mulher que coabitam, tem sexo. Coabitar é ter sexo. Que coabitam como cônjuges. Como cônjuges. Como cônjuges, mas não são. São concubinas. São concubinatos. São prostitutos. Coabitam como cônjuges, sem serem casados. Sem seres casados. Sem serem casados. Quem está dizendo é o dicionário. Concubinagem, mancébia. Concubitata, adjetivo e sentido feminino. De concúbito, prostituída. Virando a página, concúbito. Sentido masculino, concubitu, do latim. Primeiro, é aqui, tá, gente? Essa coluna aqui, aquilo ali não tem nada a ver. Daqui para cá. Vamos lá. Ajuntamento carnal, coabitação. Ajuntamento carnal, que não é espiritual como o casamento. É carnal, coabitação, apenas sexo, tá? Então, voltando para as escrituras, quando Jesus disse assim, ó, deixa-me colocar aqui, de novo para você ver. Quando Jesus disse assim, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela quem é a mulher deixada, faz que ela cometa adultério. Ora, o marido deixa a esposa e faz que ela, aquela esposa deixada, cometa adultério. Porque ela era a esposa dele, casada, legítima, não era amiga dele, não era prostituída dele, não era uma amásia, era um casamento. E ele deixou ela e foi casar com outra mulher, ele adulterou. E faz com que ela agora, casando-se, como está na Bíblia Viva, na NTLH e tantas outras versões, cometa adultério. E o homem que casar com ela, e qualquer, tá aqui, ó, e qualquer que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Está na Bíblia. Por quê? Porque ela não era uma concubina, era a esposa dele. Se fosse uma concubina, se fosse uma prostituta dele, aí ela podia se casar. Mas está aqui, está na Bíblia. Ô irmão, você tem versões que usa concubinato? Temos sim. Temos versões sim. Eu tenho uma versão ali de 1979, 69 melhor dizendo. Tá calor, tá, gente? E tenho aqui a versão do padre João Ferreira, João Ferreira de Almeida não, do padre Luiz Oloncio Escorrel, o homem que escreveu e traduziu para o português o dicionário de hebraico mais complexo e profundo que eu já vi aqui na minha estante, engualhando-se com o caudal, o hebraico caudal. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, pense num dicionário profundíssimo, um homem de um peso, envergadura teológica excepcional. Tá aqui, Dr. Luiz Oloncio Escorrel, padre católico, um homem sério, um padre de Deus, tá? Escreveu essa Bíblia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Eu fico imaginando que como Deus tem homens para fazer o seu trabalho, a sua obra e para levar a sua palavra, certo? Ô, irmão, o senhor está dizendo que na Igreja Católica Romana tem pessoas de Deus? Não é eu que digo não, é a Bíblia. Amém? É a Bíblia. Amém? Amém? Aonde? Mateus, Apocalipse 17:4. Melhor, 18:4. Vamos lá então. Eu vou ler só isso aqui, era para ter tirado uma foto e mostrar aí para você. Eu vou ler só esse, para a gente finalizar, tá bom? Versículo 31. Foi dito, quem repudiar sua mulher, lhe dê uma ata de divórcio. Pois eu vos digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de concubinato, a induz a adulterar. E quem se casa com uma divorciada, comete adultério. É a palavra de Deus. Se você tem dúvida,
Pergunte-me, eu responderei seus comentários. Se você é aqui de perto e quer vir palestrar com a gente, fique à vontade. Lhe receberei com muita humildade, apreço, carinho e respeito. Se você se encontra no segundo casamento, mas a sua fé lhe diz, olha bem, a sua fé e sua consciência lhe diz que você está bem, isso é um direito seu. Isso é uma prerrogativa sua. Meu dever é lhe honrar, lhe amar, lhe respeitar e lhe querer bem, lhe tratar bem. O fato de você ser divorciado e casado de novo não me dá o direito de lhe desrespeitar. E prove você, nenhum dos irmãos aonde eu congrego, nenhum membro da sociedade pode dizer que foi desrespeitado por mim, pela minha pessoa, pela pessoa minha, do irmão Ailton, da minha esposa, por ser de segundo casamento, por ser divorciado, por estar divorciado ou casado de novo. Você nunca foi desrespeitado por mim. Agora, eu já disse algumas vezes e posso repeti-lo quantas vezes for necessário, que a palavra de Deus diz que quem divorcia, quem casa, divorcia e casa de novo, está em pecado de adultério. Quem diz é a Bíblia, não sou eu quem digo. Isso aí eu tenho que segurar esse pensamento, essa doutrina bíblica, esse posicionamento, essa crença, porque ela é verdadeira, tá certo? Então, eu não posso intrometer-me na sua escolha, na sua vida, no seu casamento, nem pretendo, nem posso, nem pretendo e nem farei uma loucura dessas. Agora, o que eu prezo é pela verdade. E a verdade é essa. Quem divorciou e está no segundo casamento, a Bíblia diz que cometeu o pecado de adultério. Mas se você se sente perdoado, é com você e Deus. A Bíblia também diz que enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. A Bíblia é quem diz. Tiago nos advertiu. Esse aí eu vou ler, tá? Para fechar mesmo, eu vou ler isso aqui. Deixa eu me localizar aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Mas é tão bom ler esse texto que eu vou pertencer ler o 21 e o 22, tá? Para você poder ver com a gente. O 21 diz assim, olha, o 21. Desculpe. Tiago 1, 21. É isso mesmo? Foi para Hebreus 3. Deixa eu botar aqui capítulo 1 de Tiago. James, tá? James, isso aí é Tiago. Mas depois a gente vai sair, isso aí é crítica textual, porque James é Tiago. Vamos lá então, o 21, tá aqui, gente, olha. Pelo que, rejeitando toda imundícia, imundícia é pecado, é epitúmias do grego, malícia, tá? Imundícia, malícia. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, o acúmulo de malícia, recebei, é uma ordem, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, implantada no seu coração, a qual pode salvar as vossas almas. Agora o versículo 22, o qual nos remeteu para cá, diz assim a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Nós não podemos nos enganar com falsos discursos, dizendo para nós, eis que estou certo, eis que eu estou salvo. Quem vai dizer que somos salvos é a palavra de Deus. Então é isso, tá, gente? Então, repito, sua vida e sua particularidade com Deus é sua.
tá? Conversei com o pastor Orival, pedi a ele para sentar com os obreiros, meus irmãos, ele me concedeu, tem sido um homem próximo meu, amistoso, tá? Gosto dele, é meu pastor, respeito demais, ele sabe disso, tá? Eu tinha dito para ele e disse que ele não se preocupasse com lives abruptas, tá? Não pretendo gravar lives aqui fazendo ataques incisivos, tá? Com tom de birra, jamais. Aquele tempo passou. Houve uma época onde eu convidei os obreiros, disse que faria aquela apologia maciça, aquela apologia, estou caçando aqui, austera, a palavra que eu estava procurando, apologia austera, como foi feita, maciça, fiz, cheguei a queimar lições da minha igreja, porque era uma anomalia, a igreja ensina uma doutrina, que estou pregando ela agora, e na sua carta magna, na sua declaração oficial nacional de fé, ensina uma doutrina, essa que eu estou passando para vocês, e no ensino nacional, também de escola dominical, ela agora ensinando uma coisa diferente. Então, sou como anomalia, assim, queimei a lição da escola dominical em 2022, tá? Como disse que faria, cumpri, mas aquilo ali é um tempo passado. Vamos continuar defendendo nossa fé, nossa crença, a nossa igreja, nossa doutrina e combatendo contra o pecado, apoiando nossos pastores, apoiando os obreiros, apoiando nossos irmãos e dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que se você está divorciado e casado de novo, seu casamento é um adultério, tá? Seu casamento é um pecado contra Deus. A Bíblia diz que vocês estão em pecados contra Deus. Não é contra mim, não é contra a sociedade, não é contra ninguém, é contra Deus. Contra a palavra de Deus, tá? E a sociedade e a lei do país? A lei do país vai lhe dar apoio. Mas a lei do país também realiza casamento de homens com homens e de mulheres com mulheres, uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Mas é uma coisa também que há pessoas dizendo-se cristãs que apoia. Igrejas dizendo-se evangélicas que aprovam, pessoas homossexuais que se declaram pastores que apoiam, que aprovam ao pecado da promiscuidade, da sodomia, da homossexualidade. Então é isso. Você que está me ouvindo, então saiba, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, inclusive com a sua. Agora, o meu compromisso permanece com a palavra. Sou obreiro, sou da igreja, Assembleia de Deus, e estou sentado ali, apoiando o meu pastor. Disse a ele, conte comigo para que o senhor precisar. E não se preocupe, noites de sono ele não perde mais por minha causa. Agora, ele sabe que eu defendo. E outra coisa, na igreja, o pastor Orival, aqui em Pão de Açúcar, é o pastor, ele é quem dirige. Tá? Ele é quem dirige. Eu nunca esqueci disso, nunca deixei de saber disso. Fui incisivo, fui austero, usei da austeridade em muitos tons, porque o momento era de muito calor, tá? Passou, acabou. Agora a gente vai devagarzinho, continuando defendendo a nossa doutrina. Lá a doutrina, quem dá é o pastor Orival, inclusive uma doutrina boa. Eu não fui hoje porque eu estava organizando umas coisas lá na chácara, e aí cheguei tarde, tive que preparar a live, aí terminei não indo. Mas foi falha minha. Eu digo a você que vá para a doutrina. Inclusive, vamos para a doutrina, porque a doutrina é boa e tem ido muito poucos irmãos. Tá? Mas, veja, já vou concluir, tá, meus irmãos? Então, o que acontece? Nós temos consciência de que o pastor Orival é quem coloca obreiros, quem tira obreiros, quem vai dar conta a Deus do trabalho que ele está fazendo, e ao pastor Ailton, que o colocou aqui, que ele representa muito bem, e é o pastor da igreja e tem meu respeito, e ele sabe disso. Agora, quando me for dada a oportunidade para falar na igreja, eu não vou tocar num assunto desses, até que soaria como a pirraça. Isso não compete, jamais.
não é isso? Então, se ele precisar de mim, estamos aqui. Agora, quando eu sentir saudade do microfone e de vocês que nos faz perguntas, estamos por aqui trazendo mensagens da Bíblia, tá? Vamos trazer palestras sobre calvinismo, sobre Ramar Teologia, sobre Cristologia, sobre antropologia, sobre vários assuntos importantes, tá? Agora, Deus me chamou, falou comigo para falar sobre este assunto do matrimônio, tá? E aí a gente não pode fugir desse compromisso tão responsável, tão pesado e tão polêmico, tá bem? Fim da live, quero concluir, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de todos vocês, tá bem? Então é isso, vamos interromper aqui a live. Um forte abraço, qualquer dúvida nos pergunte, nos responda, nos comunique, nos fale. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like. Um forte abraço, a paz do Senhor para todos.